a formação do analista, né? Esse é um tema que muita gente me pergunta, né, me manda mensagem, o que precisa, como é que faz para ser analista, o que precisa para se tornar um analista, né? Eu ouço essa pergunta aí direto, vejo ela o tempo inteiro, aí o pessoal me mandando por WhatsApp, por e-mail e tal. Então vamos lá. A gente tem sempre que lembrar o seguinte, que a psicanálise e a psicologia são coisas bem diferentes, né? Como a gente sabe. Tá? Lá no meu canal do YouTube, vocês encontram um vídeo meu retirado de uma palestra que eu dei há um tempo atrás, no qual eu falo bastante sobre isso, né? Sobre as diferenças entre a psicanálise e a psicologia. Tá? Aliás, foi assim que a psicanálise me foi apresentada, né, no segundo semestre da faculdade de psicologia, né, mostrando, o professor dividiu o quadro e foi mostrando as diferenças entre psicologia e psicanálise. Né. Eu até estou escrevendo um texto sobre isso que vai ser enviado por e-mail para as pessoas que recebem aí semanalmente meus textos. Quem já recebe vai receber em breve esse texto falando sobre isso, né? E quem não recebe, quer receber, me manda uma mensagem que eu te inscrevo para receber os textos, tá bom? Ou seja, a psicanálise tem um funcionamento diferente da psicologia, né? A psicanálise, ela não é uma profissão, né? Ela não é regulada por nenhum órgão, nenhuma associação, nenhum conselho, etc, etc, né? Nunca foi e não é em nenhum lugar do mundo, tá? Né? Era livre. Inclusive o Freud escreveu o texto A Questão da Análise Leiga já no final da carreira, né, ali da vida dele, e como ele revelou depois, ele escreveu esse texto justamente para deixar claro que a psicanálise não pertencia nem aos médicos e nem aos padres, como ele dizia, né? Por isso ele escreveu também O Futuro de uma Ilusão, né? Para dizer que a psicanálise não pertencia aos padres e nem aos médicos. Porque na época já muitas classes, muita gente, muitos grupos tentavam se apropriar um pouco da psicanálise, né, naquela época. Né? Imagina hoje em dia, então, né? E quando perguntavam ao Freud, né, perguntavam a ele se era necessário fazer faculdade de medicina, né, para poder ser psicanalista, já que na época não havia ainda faculdade de psicologia e tudo mais, né, os assuntos da mente eram vistos também por médicos, por quem fazia medicina, né, e o Freud era enfático em responder, não tem que fazer faculdade de medicina, não. E ele ainda dizia, né, entre os meus discípulos, os melhores psicanalistas são justamente alguns que nunca tiveram nenhum tipo de estudo de medicina ou de universidade, nada disso. Né? E o que o Freud falava mais? Ele dizia que no começo uma pessoa se tornava analista analisando seus próprios sonhos. Né? O Freud comentava isso no começo da sua carreira ali, analisando seus próprios sonhos, que foi como ele, Freud, se tornou analista, né? Analisando seus próprios sonhos, como o sonho da injeção de Irma, né? Que é um dos sonhos mais famosos ali, que ele analisa no texto A Interpretação dos Sonhos, né? O texto aí, fundador da psicanálise. Esse sonho da injeção de Irma é um sonho que o Freud teve e que o levou, inclusive, a meio que o ajudou a criar a psicanálise, podemos dizer, né? E aí depois, mais para frente, né, ele vai falar do tripé psicanalítico, né? Esse é o ponto, né, para uma pessoa entrar ali no caminho para se tornar um psicanalista, é o tripé psicanalítico, né? E o Lacan vai concordar com o Freud, vai reforçar isso da importância do tripé psicanalítico, né? Lacan vai reforçar isso. E o que é esse tripé? O que é esse tripé psicanalítico? O tripé psicanalítico é formado, obviamente, por três partes, né? Os estudos, ou seja, né, é importante que o psicanalista esteja sempre lendo, sempre estudando, sempre trocando ideias com outros colegas psicanalistas, né? Sempre estudando, lendo, refletindo, escrevendo, participando de um grupo de estudos, dando um grupo de estudos, enfim. Tem que estar em movimento, né? Você não pode estar parado ali e, né, deitado em berço esplêndido. Tem que estar sempre lendo, sempre trocando ideias, sempre né, estudando e debatendo com seus colegas psicanalistas. Né? Então, o primeiro pé do tripé são os estudos. Né? O segundo pé, a supervisão. Né? A gente precisa
fazer supervisão, né? A gente tem que estar sempre fazendo supervisão para quê? Para poder ter por algumas questões, né? Basicamente por duas questões. Primeiro, ter uma segunda visão, uma segunda opinião, né, de alguém de fora sobre aquele caso que você está atendendo, e depois também para que tenha uma opinião, alguém de fora, né, mais experiente, que te fale um pouco sobre a sua própria atuação ali, né, sobre coisas que de repente você, por estar muito próximo do caso, estar muito envolvido no caso, não conseguiu pegar, de repente alguma oportunidade de intervenção, né, que vira e mexe a gente deixa passar mesmo, né? Não tem como, mas não tem problema, porque, como a gente fala, né? O inconsciente não descansa, né? Ele vai estar sempre ali em ação, né? Vai estar sempre voltando. Então, se a gente deixa passar uma oportunidade de intervenção, não tem problema, ela vai retornar mais para frente, né? Ou enfim, ou se a gente de repente dá o famoso tiro na água, né? De repente acha que tem alguma coisa ali quando não tem, enfim. Então, o supervisor ele vai nos auxiliar nisso também, né? Tanto uma visão sobre o caso, quanto uma visão sobre a nossa própria atuação. Tá bom? E o terceiro pé? Qual é o terceiro pé? O terceiro pé é a análise pessoal, né? Importantíssima, e o Lacan vai dizer até que é a mais importante das três, né? O mais importante dos três. O Lacan dizia que a pessoa se torna analista no divã, né? No divã que a pessoa se torna analista, através da sua própria análise, né? É aquela famosa travessia, né? A travessia ali da fantasia, a travessia do fantasma que o Lacan dizia, que vai levar o sujeito do divã à poltrona do analista, digamos assim, né? Caso seja o que ele, do seu desejo, né? Então, e por que é tão importante assim a análise pessoal? Por diversas razões, né? Entre elas, pelo fato de que quando a gente está, né, em análise, quando a gente está elaborando nossas questões, a gente está ali num processo de análise, né, com um analista, o que vai acontecer? Vai ter menos possibilidade de acontecer a seguinte situação. Um paciente vai chegar no seu consultório, vai deitar no seu divã, vai estar falando sobre alguma questão e vai falar sobre uma questão que, de repente, vai passar exatamente por algo que é muito parecido com uma questão sua, né? Uma questão nossa. E aí, se a pessoa não está elaborando isso, trabalhando isso, vendo isso em análise, ali já vai acabar a escuta da pessoa, né? O analista vai estar pensando só naquilo, já vai estar com suas próprias questões lhe tomando ali, né? Então ele não vai estar conseguindo ter ali uma escuta diferenciada, uma escuta como ele deveria ter, né? Então é importante que a gente esteja com nossas questões em dia, digamos assim. Nós estejamos vendo aí nossos próprios sintomas, nossas próprias questões através da análise pessoal, né? Então essa é a importância aí do tripé, né? Do tripé psicanalítico. E o Lacan vai dizer, né, que o analista ele se autoriza por si só, né? Como eu falei antes, não tem um órgão, um conselho, uma instituição, ou seja lá alguém, né, que vá com uma espada ali e bata no seu ombro, né? És psicanalista, né? Aqui o seu crachá, o seu certificado, né? Sua carteirinha, né? Não existe isso, né? Então o analista ele se autoriza por si só, né? E Lacan dizia, o analista se autoriza por si só mediante seus colegas, né? Porque, como a gente falou, o analista ele não está sozinho, né? Ele está sempre estudando, está sempre trocando, está sempre ali discutindo casos, enfim, fazendo grupo de estudos, ele está sempre junto ali da comunidade psicanalítica, né? Então ele se autoriza por si só mediante os seus colegas, tá? Então isso é bem importante a gente estar sempre lembrando, né? E quando eu falo, né, que não tem, né, diploma de analista, certificado de analista, né, carteirinha de analista, enfim. Obviamente, se você faz uma pós-graduação em psicanálise em algum lugar, como eu fiz na UF, por exemplo, ou se você faz um curso em algum lugar, ou se você faz um mestrado, seja lá o que for, né, você vai receber um certificado dizendo que você estudou aquilo, né, você fez aquele mestrado. Mas não é como, por exemplo, no caso da psicologia, que existe a chancela de um órgão que te diz que agora você é psicólogo, no caso do CRP, do CFP,
né? No caso da psicanálise, não funciona dessa forma, né? É a sua trajetória, né, dentro da psicanálise, dentro do tripé psicanalítico, é o seu caminho que vai te autorizar a se colocar como analista, tá? E como eu falei, eu recebo essa pergunta, essa dúvida diariamente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo e-mail, tá bom? Então, é o seu caminho, né? A sua trajetória aí dentro do tripé é estudando, é fazendo curso, fazendo grupo, fazendo pós, enfim, correndo atrás, estudando, tá? Fazendo supervisão e fazendo análise pessoal, óbvio, né? Essa aí é a mais importante das três, como dizia Lacan. Tá ok, pessoal? E com relação à formação do analista, acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer. Eu quero falar um pouco agora sobre o lugar do analista, né? Depois eu vou responder aí perguntas que vocês tenham e tal. Beber uma aguinha aqui, porque aqui no Chile, em Iquique, o ar é super seco, né? É pertinho do deserto, então o ar é super seco. Então, falando, a garganta vai ficando seca. Não sei se estou indo também rápido demais ou não, né? Qualquer coisa vocês me falam aí pelo chat. Tá bom, pessoal? E agora vamos falar um pouquinho no lugar do analista, né? A nossa atuação ali, digamos assim, né? E com relação a isso, como eu falei em algum lugar, não lembro se foi no Instagram ou se foi por e-mail, enfim, existe um texto do Lacan chamado A Direção do Tratamento, né? Que está presente aqui nos escritos, né? Nossa, o meu escrito já está acabado aqui, de tanto ser manuseado, já está todo se desfazendo. Mas, enfim, chamado A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder. É um texto de 1958 do Lacan, que é formidável, fantástico, incrível. Recomendo muito a leitura. Não é um texto de uma leitura fácil, né, como normalmente é a leitura mais de Freud ou algo assim, né? Todo mundo sabe como é a leitura de Lacan, não é uma coisa das mais amigáveis, mas vale muito a pena, né? O estudo desse texto, a direção do tratamento e os princípios do seu poder, vale muito a pena, né? Formar um grupo, estudar junto com alguém, com algum colega, porque é formidável esse texto. E o Lacan vai falar bastante ali também sobre algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, né? Da nossa posição enquanto psicanalistas ali, né? E a psicanálise, ela é muito interessante, né? Porque ela, ao contrário de diversas linhas aí da psicologia, a psicanálise, ela não tem um manual, né? Digamos assim, um guia, um passo a passo, alguma coisa assim, né? Faça isso e você vai ter o resultado esse, né? Faça assim, a coisa vai agir dessa forma, vai dar certo desse jeito, né? Não existe isso dentro da psicanálise, né? Dentro do consultório, ali, entre as quatro paredes do consultório, dentro do setting analítico, como dizia uma professora minha da pós, é você e o paciente, né? E aí vai, né, de você, né? Vai de você ali, do seu ato ali, né? As intervenções, o que você vai fazer ali. A gente sabe, claro, as coisas que a gente não vai fazer, né? Tipo, não deixar o paciente falar, trabalhar no campo da sugestão, ou enfim, essas outras coisas aí que a gente sabe que a gente não vai fazer, né? Mas exatamente o que vai muito do analista, né? E da experiência que ele vai tendo ao longo do tempo, ao longo da sua carreira, tá? Agora, tem muitas coisas que a gente sabe e que o Lacan, por exemplo, comenta nesse texto, né? Como, por exemplo, a gente não vai atender demandas, né? A gente não está ali para atender a demanda do paciente, né? Nenhuma demanda, tá? Esse não é o nosso lugar, né? Uma outra coisa também muito importante que o Lacan fala nesse texto, né, de que o analista, ele não deseja o bem, né? Ele não deseja o bem do paciente, né? Ele não deseja que o paciente seja feliz, que o paciente se cure, né, entre aspas.
que o paciente se livre do sintoma, que o paciente tenha uma adequação à sociedade, um bom emprego, um relacionamento saudável, né? Felicidade, que seja feliz, né? Desejo que você seja feliz, né? O analista ele não deseja essas coisas, né? Tem outras pessoas na vida do paciente que até vão desejar isso para ele. O analista não, né? O analista ele só deseja uma coisa, né? Ele quer que a análise aconteça, né? É simplesmente o que ele quer, né? Que o paciente vá, o paciente fale, elabore, leve sonhos e que a análise aconteça, tá? Por quê? Porque a análise acontecendo, o que vai se passar? Né? As outras coisas vêm a reboque, digamos assim. A análise acontecendo, aquele paciente vai estar... vai conseguir estar... Vai lidar com o seu próprio desejo, né? E não mais com o desejo do outro, como a gente está acostumado a lidar, né? A saber aquela questão que o desejo é o desejo do outro, né? Lacan falava muito isso. Né, o desejo do grande outro. Então, o paciente vai começar a lidar, ter que lidar com o seu próprio desejo, né, no seu longo processo, né, ao longo da análise. Tá? Então, o que o analista quer é isso, né, que haja análise, tá? E não essas outras coisas aí do campo do imaginário, né? Essas coisas aí do campo da consciência, né? Seja feliz, seja isso, seja aquilo, né? O analista ele está num lugar um pouco diferente disso, né? Que é um lugar de estranheza mesmo, né? Um lugar que muitas vezes quem nunca teve aqui a sensação, né? Quando está em análise, quando está falando ali para o analista e de repente quem nunca teve isso? Alguma intervenção, alguma fala que o analista fez e que te levou a pensar, nossa, acho que ele não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Acho que ela está viajando. Por que ela falou isso? Tem nada a ver com o que eu estou falando. Já deve ter acontecido com algum de vocês. Comigo já aconteceu algumas vezes, né? Não só uma. Então, por que isso? Né? Porque a escuta, né, do analista, né, vai ser uma escuta diferenciada, né? Mas não diferenciada no sentido de uma escuta de quem estudou muitos anos, de quem leu muito Freud, quem leu muito Lacan, quem leu muito Miller, quem leu muito Quiné, que leu muito, estudou muito, então por isso ele sabe muito. Não é por aí, né? Não é por aí, não passa por aí. Uma escuta diferenciada por outras razões. Uma escuta diferenciada porque é uma escuta que não vai estar, digamos assim, vai estar focado não na historinha que o paciente vai estar contando, né? Não nessa fala em termos de imaginário, mas mais uma fala em termos de simbólico, né? Para pegar aquela coisa ali do simbólico, real e imaginário que o Lacan trazia, né? Então, tem um exemplo que eu sempre dou, vou dar agora de novo também, se você já escutou esse exemplo, me desculpe a repetição, mas um exemplo que eu sempre dou que é o seguinte, provavelmente, se você já atende, pacientes seus usam esse truque e talvez você já tenha usado na sua análise, né? Que é o seguinte, teve uma época, né, eu lá atrás, lá em 99, 2000, enfim, eu fazendo análise e eu falando eu indo para análise e pensando, né? Tipo, vou falar hoje... O que eu vou falar hoje, né? Nervoso, né? Tenso, aquela coisa, né? Análise é sempre uma coisa tensa, né? Sempre uma coisa... né? Se a pessoa vai para análise sorridente e contente e tal, é porque não está vendo análise ali, né? Está vendo alguma outra coisa. É sempre uma coisa muito tensa, né? A gente mexe em questões, enfim. E aí, eu pensando, né? Tenso, o que eu vou falar? Caramba! Aí eu pensando, tipo, 5 assuntos, 5 tópicos. Vou falar que aconteceu isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Aí pensava 5 tópicos e dizia, bom, com isso aqui eu já tô né, pronto, né? E aí
eu começava a falar essas coisas, e quando eu via, eu tinha acabado de falar as 5, tinha dado 15 minutos apenas, e a analista não manifestou nada, né? Acho que eu falei isso na outra palestra. Quando acabar esses 15 minutos, ferrou, né? Eu falei, nossa, agora ferrou. O que eu vou falar agora, né? E aí aquela ansiedade, aquela coisa, aí falava alguma coisa e tal, que realmente tinha a ver com as minhas questões, e aí sim a psicanalista fazia uma intervenção, fazia uma pergunta, enfim, né? Ela estava esperando todo aquele blá blá blá, né, do campo do imaginário, né, do campo da consciência, né, do campo do ego, todo aquele blá 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 acabar, ir embora, e aí sim, né, começou a sessão verdadeiramente falando, né, e aí sim a sessão começou. Então é isso, né, a gente, quando a gente está escutando ali o paciente falar, né, a gente não embarca na história como a gente embarca, por exemplo, se tem algum amigo nosso que está contando uma história que aconteceu com ele, né? A gente embarca na história, né? Ou quando a gente está vendo um filme, por exemplo, o que é um filme, né? O filme é algo que nos captura, né? A gente está ali junto com o personagem principal daquele filme, né? Se é um filme de terror, o personagem está entrando numa casa mal assombrada, a gente, caramba, né? Estamos ferrados, né? A gente fica nervoso, fica com medo junto com o personagem. E vice-versa para qualquer outro gênero, né? Porque quando a gente está ouvindo uma história, acompanhando uma história, a nossa tendência é entrar na história junto com a pessoa, né? Essa é a nossa tendência. Mas quando a gente está ouvindo enquanto analistas, aí a gente não faz isso, né? O paciente está contando a história que aconteceu, é isso, aquilo, a gente não vai entrar com ele junto nessa história. A gente está ouvindo, mantendo um certo distanciamento, vamos colocar assim, né? E buscando certas coisas, né? Buscando ali, seja né, de olho para pegar uma manifestação do inconsciente, algum tipo de contradição que ele traga, alguma coisa que a gente consiga fazer uma intervenção ali né, para ver o resultado dela, né? Então é nesse sentido que a gente está aí com a nossa escuta diferenciada, né? E não nessa questão de ele sabe muito, né? A gente não está nessa posição de saber, né? A gente não está nessa posição de maestria, a gente não está nessa posição de mestre. Lacan fazia muito questão de falar sobre isso, né? A gente não está ali na posição de mestre, né? No discurso do mestre, que são os discursos que ele vai falar lá no seminário 17. Né? A gente está ali na posição... A posição do analista é bem diferente da posição do mestre, né? É a posição do objeto causa de desejo. Vou falar isso daqui a pouco. E a gente via como Lacan fazia isso o tempo inteiro, não só nos atendimentos dele, como no ensino dele, né? Se a gente vai pegar os seminários do Lacan, ou se a gente vai pegar os textos dele, né? Cada capítulo do seminário, como a gente sabe, é uma aula, né? Uma aula dada, né, às quartas-feiras, ao meio-dia e tal, era uma aula que ele dava. E se a gente for pegar um capítulo no seminário para ler, aquilo parece qualquer coisa menos uma aula, né? A forma como ele está passando ali não é aquela forma tradicional do discurso do mestre, do tipo, eu tenho conhecimento, vocês não têm, então eu vou passar agora o conhecimento para vocês e vocês vão ter, né? Não é essa forma, né, do discurso do mestre. O ensino do Lacan não passa por isso. E a nossa posição de analista também não passa por isso, né? É normal o paciente nos colocar nessa posição de sujeito suposto saber, normal, mas nós temos que ir deslizando, saindo dessa posição aí, né, para uma posição de objeto causa de desejo. O que quer dizer objeto causa de desejo? Né? Objeto causa de desejo é aquilo que eu estava falando um pouco mais cedo, né? A gente, na análise, né, a gente não entrevista o paciente, né, não faz perguntas nesse sentido, né, de uma entrevista com o paciente, né, a análise, como a gente sabe, é baseada na associação livre, né, a regra fundamental, a única regra da psicanálise é a associação livre, né, então o paciente vai falar ali, vai trazer o que ele quer falar, ele é que vai determinar o que vai ser falado ali, certo? Ele que vai trazer isso.
E a gente vai estar ali numa posição mais de, como Lacan chamava, de direção, né? Direção do tratamento. Ou seja, o que a gente vai pegando ali, que a gente percebe que cabe uma intervenção, seja por ser enfim, um ato falho, ou seja, alguma coisa ali que nos cause uma certa estranheza ali, a gente vai e aponta, né? Como eu sempre falo, nos casos de neurose, é óbvio, a nossa função ali, na análise, é meio que tirar o chão do paciente, né? Como assim tirar o chão do paciente? Tirar o chão no sentido de que, através das nossas intervenções, ou através de alguma coisa assim, a gente tenta fazer com que o paciente se pare com aquilo próprio que ele está dizendo, né? Aquilo que o Lacan falava da mensagem invertida que retorna para o remetente. Né? E porque, como ele vai estar ali dentro ali do roteiro dele, dentro ali da experiência dele, dentro do que ele está falando ali, dentro do que ele está sofrendo ali, né, com seu sintoma, etc. e tal. Ele está falando ali, tudo aquilo ali meio que está fazendo sentido, né, para a realidade dele, do que ele está falando. Mas muitas vezes são coisas que não necessariamente estão interligadas ou alguma coisa assim. Né? Então a gente, né, faz uma intervenção ali de estranhamento, uma coisa assim, e só simplesmente isso, né? E o paciente, de repente, se vê com aquilo que ele próprio falou e fala, nossa, né? E às vezes, muitas vezes, é o momento ideal para se cortar a sessão, né? Encerrar a sessão e deixar o paciente se havendo com isso, né? Pensando nisso, né? Então, objeto causa de desejo no sentido de a gente vai deixando o paciente falar, né? É através da fala do paciente, né? A cura pela fala, né? Como dizia ali a Ana O, a cura pela fala é através da fala do paciente, né? E a gente ali, através, né, da nossa escuta ali, a gente de vez em quando fazendo algum tipo de intervenção, através da fala do paciente que ele vai conseguindo elaborar, né? E o objetivo, como eu falei anteriormente, é fazer com que o paciente possa se haver com seu próprio desejo, né? Quando perguntavam uma vez perguntaram para um analisante, um paciente do Lacan, né, que depois virou analista, tem muitos livros publicados, o Eric Lohan, né, não lembrava o nome dele, Eric Lohan, excelente psicanalista. Perguntaram para ele, né, num documentário sobre Lacan, o que Lacan te falou na primeira sessão, né? O que ele falou, assim, primeira sessão com ele, o que ele falou? E o Lohan falou que como é que ele te explicou que vai ser o tratamento? E o Lohan falou que o Lacan falou o seguinte, explicou para ele a psicanálise da seguinte forma, em algum momento, toda pessoa, em algum momento, ao longo da sua vida, ela vai se tornar um protagonista, vai se tornar um atuante dentro da sua própria vida, vai se tornar um personagem dentro da sua própria vida. Em algum momento isso vai acontecer. A psicanálise só acelera esse processo. Né? Eu achei isso muito interessante, né? Ao invés de repente, a pessoa tomar essas rédeas aí do seu desejo quando ela já está com 65 ou com 70 anos, se ela puder fazer isso com 30, melhor, né? Porque ela vai ter toda a vida dela ali para poder lidar com isso. E é nesse ponto que está a nossa posição de objeto, causa de desejo. É como se o analista fosse criar as condições ali para que esse sujeito possa emergir, que esse desejo possa emergir e o sujeito possa lidar com ele, né? Qual a diferença, por exemplo, de falar com o motorista do 99 Taxi lá, do 99 Táxi, né, que fazia a campanha lá, a publicidade de que, né, não fale com o analista, não fale com o psicólogo, fale aqui com o nosso taxista. Qual a diferença, né? Ou de falar com o melhor amigo, ou de falar com o pai, de falar com a mãe, né? Qual a diferença? A diferença não é que o taxista, o pai, a mãe ou o melhor amigo não estudou psicanálise, psicologia, etc. e tal, por isso não vai saber. Não é essa a diferença, né, que cabe aqui para nós enquanto psicanalistas. A diferença é que se a pessoa vai falar os problemas dela para o pai, a mãe, o motorista do táxi ou o melhor amigo, o que vai acontecer? No momento em que essa pessoa se aproximar de alguma questão
que seja um pouco mais pesada para ela, né, um dedo na ferida, uma coisa assim, e vier o sofrimento, a voz embargar, o olho encher de lágrima, ou seja lá o que for, essa pessoa vai imediatamente querer, né, não, vamos mudar o assunto, vamos falar de outra coisa, isso aqui está muito sofrido, vamos falar de outra coisa, né, vamos ver um seriado na televisão, vamos tomar cerveja, vamos, enfim, qualquer outra coisa, né. E o analista está ali para marcar justamente esses pontos, né, para pontuar ali, intervir, né, e se o paciente tenta fugir para outro assunto, a gente volta, né, não, mas só um segundinho, vamos voltar aqui nessa questão que você estava falando, né, o que você quer dizer com isso e tal, para que o paciente elabore em cima daquele ponto que está sofrido ali, né, e que, por isso, é um ponto de resistência, é um ponto de, enfim, tudo aquilo que a gente sabe como funciona. Tá bom? A gente tem que lembrar, né, uma coisa que o Lacan fala também nesse texto, né, a direção do tratamento. Ele fala ali, né, ouvir não quer dizer compreender, né? A gente está ali não para entender, né, o lado do paciente, não para né, não é para esse tipo de coisa, né? A gente está ali tentando criar esse espaço para que possa emergir esse sujeito, criar as condições para que possa surgir esse desejo do paciente, né? Então a gente não está ali para entender ou para, enfim, né, dar um abraço ao paciente, né? A gente está ali para que ele fale sobre aquilo, né? E o que ele associa com aquilo, para isso, né? É para ir cavucando ali, digamos assim, para que possa surgir alguma coisa dali e o paciente possa elaborar, né, começar um processo de elaboração, né, um processo de mudança subjetiva, né. É aquilo de não dá para você arrumar um armário que está tudo bagunçado, né, sem antes tirar as coisas do armário, né. Você tem que aumentar um pouquinho a bagunça rapidamente até você arrumar. Então é isso, né? O paciente vai ter que botar o dedo na ferida, né? Por isso é um processo que não é fácil, né? É um processo que é doloroso, com certeza.